Presta atenção nisso aqui. Ninguém é monogâmico por natureza. O ser humano é naturalmente ambivalente. Isso quer dizer que ele quer segurança de vínculo e novidade sexual ao mesmo tempo. Explico. Ao longo da história humana, as formas de vínculo, de família, de sexualidade, nunca foram naturais no sentido de universais e imutáveis. Elas sempre foram moldadas pelas condições materiais, pelo tipo de organização econômica, pela necessidade de administrar pessoas, terras, heranças e poder. Em sociedades tribais e pré-estatais, os arranjos afetivos eram mais flexíveis, múltiplos e adaptados à sobrevivência do grupo. A ideia de um casal exclusivo, permanente e juridicamente fechado não era a regra. Ela começa a se consolidar quando surgem as grandes civilizações agrícolas. O acúmulo de riqueza, a propriedade privada, as classes sociais e o Estado. E aí, nesse momento, surge um problema novo. Quem é que herda o quê? Para que a herança seja previsível, é preciso controlar a linhagem. Para controlar a linhagem, é preciso controlar a sexualidade. Sobretudo, a sexualidade feminina. E é aí que surge o casamento monogâmico como uma instituição jurídica e não como um ideal romântico. Era uma ferramenta administrativa. O homem tinha uma esposa oficial para garantir herdeiros legítimos e, ao mesmo tempo, mantinha amantes, concubinas e relações paralelas socialmente toleradas. Ou seja, o que existia era uma monogamia institucional e não uma monogamia do desejo. A vida real sempre foi mais complexa do que a norma. Quando o cristianismo se torna a base moral do Ocidente, essa estrutura jurídica é transformada em mandamento divino absoluto. E aquilo que era um arranjo social acaba virando uma regra divina. Aquilo que era uma organização prática acaba virando uma virtude espiritual. O desejo passou a ser tratado como ameaça, o corpo como fonte de culpa e o prazer como risco moral. Na biologia e psicologia humana, o ser humano nunca foi moldado para uma monogamia sexual estrita e vitalícia. A nossa própria anatomia, o nosso padrão de desejo e o funcionamento do cérebro mostram isso. A gente tem, ao mesmo tempo, sistemas de apego que buscam vínculo, segurança e estabilidade e sistemas de desejo que buscam novidade, estímulo e excitação. E não, eles não são o mesmo sistema. Por isso, é possível sim amar uma pessoa e desejar outra ou outras. Por isso, o tédio sexual existe. E é por isso que a infidelidade existe em todas as culturas e épocas. Isso não é uma falha moral, é uma arquitetura do nosso cérebro. O problema começa quando uma estrutura social rígida, construída por motivos políticos e econômicos, é vendida como se fosse a própria natureza humana ou a vontade de algum deus. O vínculo, o sexo, a posse e a identidade ficam todos misturados num pacote só. Tá compreendendo? Isso torna as relações emocionalmente mais frágeis, mais ansiosas e mais dependentes. Esse modelo também é extremamente funcional para o controle. Pessoas que estão presas a uma estrutura rígida de família, cheias de medo de errar, de culpa, de preocupação com a reputação, de terror de perder aquilo que tem, são mais previsíveis, mais dóceis e mais fáceis de governar. Mesmo quando você sai da igreja, muitas vezes essa estrutura mental continua aí, funcionando sozinha, como um programa antigo rodando em segundo plano. Você muda de discurso, mas continua vivendo sob as mesmas regras invisíveis de moralidade religiosa. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui que você não possa escolher a monogamia ou que vínculos exclusivos sejam, por definição, ruins. O que eu estou dizendo é que eles não são naturais, universais e nem moralmente superiores. Eles só são uma forma possível de organização de vida entre muitas outras. O problema começa quando uma forma específica é imposta como se fosse a única forma legítima, como se fosse parte da ordem do universo, e que tudo o que foge disso passa a ser tratado como desvio, pecado, doença, imoralidade. Ter consciência da diferença entre o que é natural e o que é estrutural muda tudo para você. Natural é o funcionamento do nosso corpo, do desejo, do apego, da mente humana. Estrutural é o conjunto de regras, normas e narrativas criadas para organizar e controlar sociedades. Quando a gente confunde uma coisa com a outra, você passa a lutar contra você mesmo em nome de uma moral que nunca foi feita para o seu bem-estar, mas para a manutenção de uma ordem. E é exatamente essa confusão que produz boa parte dos sofrimentos silenciosos, das culpas crônicas, das relações adoecidas e da sensação de sempre ter algo errado com você. E não tem. O que tem é uma estrutura antiga, profunda e invisível, ainda operando aí dentro da sua cabeça.
O despertar existe justamente para isso, para ajudar você a enxergar essas estruturas, entender de onde elas vêm, como elas se instalaram aí dentro de você e como elas continuam ainda operando, mesmo quando você já está fora da religião ou já se tornou ateu. Mas principalmente, como começar a desprogramar isso com lucidez, segurança e autonomia. Não é sobre trocar uma regra por outra, não tem nada a ver com isso. É sobre você recuperar a sua capacidade de pensar, sentir e escolher, sem medo, sem culpa e sem prisões invisíveis. É sobre sair da sobrevivência emocional e começar de fato a viver. Desperta!